Amém, irmãos? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer a vocês que é um privilégio muito grande para nós estarmos aqui nesta noite com os irmãos, com essa igreja que faz parte, do projeto Guiné-Bissau há 13 anos, e o pastor José, a missionária Sirlene, Gustavo, e agora a Sara, que é os nossos líderes em Guiné-Bissau, e eles estão nos assistindo, e então eu quero mandar mantenha para eles. Mantenha, no crioulo, é cumprimentá-los. E quero agradecer ao presidente, pastor Jander. Na verdade, nós sempre o acompanhamos, através do pastor Zé, da missionária Sirlene, estamos sempre acompanhando, e somos muito gratos a Deus pela vida do pastor Jander e de todo o campo de Ipanema, pela parceria que nós temos ao longo dos anos com o projeto Guiné-Bissau, e por você ser uma igreja intercessora. Isso faz toda a diferença, e nós somos gratos a Deus também pela vida do pastor Fábio, irmã Neuza, e que caminhou com a gente em Guiné, um período, e nós somos gratos a Deus. Nós ontem chegamos até a casa deles, eles nos receberam com todo carinho, nos trouxe para Ipanema hoje, nós fomos até a casa do pastor também, e hoje estamos aqui com um objetivo, porque em cada lugar que nós vamos, Deus sempre tem algo. A nossa vida é totalmente direcionada pelo Senhor. Então, nós viemos aqui com o objetivo de estreitar ainda mais os nossos laços. Amém? 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 Então, nós estamos aqui com esse objetivo, porque essa igreja já é uma igreja que faz parte, que caminha junto conosco do projeto Guiné-Bissau. Como foi falado aqui, nós estamos em Guiné há 8 anos, completa 9 anos esse ano de 2021. O pastor José, como vocês sabem, no mês de julho completa 17 anos de Guiné-Bissau. Nós chegamos em Guiné, a coisa já estava diferente, porque quando o pastor José chegou, o país era bem atrasado. Guiné-Bissau ainda é. Para quem não sabe, Guiné-Bissau se localiza na África Ocidental e é um dos 15 países mais pobres do mundo. Fiz uma pesquisa recentemente para dar uma informação correta para a igreja. Em alguns sites está lá em 13º, 14º e 15º. Então, está entre os 15 países mais pobres do mundo. E nós trabalhamos nas Ilhas Bijagós. Eu e o pastor Silas e o Pedro estamos na ilha de Uno, onde tudo começou, há quase 17 anos atrás. E o Senhor é aquele que tem abençoado, e a obra tem crescido de uma maneira extraordinária. E essa igreja faz parte disso. Vocês fazem parte disso, porque nós somos aqueles que vão, mas tem aqueles que contribuem e intercedem pela obra, para que a obra aconteça. E isso está acontecendo, graças a vocês também. E nós somos muito gratos a Deus. Estávamos ansiosos para chegar e conhecer vocês, porque vocês caminham junto conosco. Amém? Bom, antes de passar para a parte, gostaria de explicar um pouco para vocês algumas curiosidades de Guiné e alguns desafios da chamada missionária. Depois meu esposo vai estar ministrando a palavra. Antes disso, vamos cantar um louvor africano? Vamos? Eles podem. Amém? Vocês nos ajudam com as palmas? O povo africano é um povo que tem uma energia extraordinária. Vamos ficar de pé. Esse hino que nós vamos cantar é um hino que é profético e está acontecendo em Guiné-Bissau. Esse hino fala assim: se nós pegarmos firmes em mãos, a história vai ser bonita para nós. A terra que nós pisarmos, o olho de Deus vai estar sobre nós, e a terra que nós pisarmos, nós vamos tomar ela para o Senhor. Isso é profético. Amém? Nosso pastor José, ele é um desbravador. E onde que eles pisam, Deus tem dado para a honra e glória do nome do Senhor. Mas é através da sua oração, da sua intercessão todos os dias. Amém?
Então, vou pedir para vocês nos ajudar com as palmas. Tem como você pôr o microfone? Vamos lá? Se não pega te su irmão, história nascendo bonito para nós. Espera que não vai, o de Deus riba de nós. Espera que não na massa, não na tomada, Senhor. Se não pega te su irmão, história nascendo bonito para nós. Ilha que não vai, o de Deus riba de nós. Ilha que não na massa, não na tomada, Senhor. Amém? Amém? Vamos cantar mais um? Só que esse eu vou pedir para vocês me ajudar. Vou cantar um hino em Bidigu, tá? Só que é um hino muito simples que a gente costuma cantar ele aqui no Brasil. Sabe aquele corinho que fala assim: aleluia, 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 glória ao Senhor. Todo mundo sabe, não sabe? No Bidigu é assim: okoyoi, 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 bamaraça lindo. Okoyoi é aleluia. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Vamos repetir? Bamaraça lindo. Amém? Okoyoi é fácil, não é? Então vocês vão me ajudar. Vamos lá. 1, 2, 3 e com as palmas. Okoyoi, 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 bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Okoyoi, 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 okoyoi. Okoyoi, 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 okoyoi. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Bamaraça lindo. Amém? Muito obrigada. Podem se assentar. Irmãos, nós queremos falar um pouco sobre os desafios da chamada. Quando nós somos enviados para Guiné, o primeiro princípio que nós aprendemos em Guiné-Bissau, através dos nossos líderes, foi o princípio de liderança. E esse princípio a gente carrega conosco. Nós temos nos nossos líderes, em Guiné, pai e mãe. Pastor José, missionária Sirlene, eles foram de extrema importância para a nossa adaptação no campo missionário. Tanto é que o Pedro, ele tem referência de vô e de vó, o pastor José e a missionária Sirlene. E, através deles, nós chegamos em Guiné, conhecemos o projeto que é muito maior do que só ver em fotos, só consegue ter noção do tamanho, da dimensão do trabalho, quem que vai no campo missionário. E quando nós chegamos em Guiné, há quase 9 anos atrás, há 8 anos e alguns meses, nós achamos que fomos para Guiné para ensinar. E é muito interessante você observar o seguinte: Deus, ele te leva, Deus, ele trabalha para que nós possamos aprender diariamente. Por quê? Porque não existe curso superior que forme missionário. O que forma missionário? É o campo. É o dia a dia dependendo do Senhor. Tudo que nós fazemos é porque nós dependemos do Senhor, nós aprendemos isso. Então, quando nós viemos ao Brasil, de férias, muita gente, inclusive os nossos amigos, fala
para a gente não voltar, para a gente ficar. Vocês são jovens, vocês são formados, e aí é melhor vocês trabalharem no Brasil, ter dinheiro, adquirir casa, carro e etc. Porque a nossa geração está muito presa a isso aqui, ao que é palpável. A nossa geração está muito preocupada em adquirir tesouros nesta terra. Só que há 8 anos nós estamos aprendendo que o que vale é adquirir tesouros lá no céu. Porque é para lá que nós vamos. O pastor Jander falou, e eu pedi meu pai, no dia 25 de outubro. Quando eu soube que o meu pai estava doente, eu dobrei o meu joelho e falei assim, Senhor, tem 3 anos que eu estou aqui. Eu quero dar um abraço no meu pai. E o Senhor foi trabalhando no meu coração de que Ele iria levá-lo. E no sábado, meu pai faleceu no domingo. No sábado, o Senhor falou no meu coração, eu vou levar o seu pai. Mas não se preocupe, você vai encontrar com ele na eternidade. No outro dia, nós estávamos indo para Formosa, quando meu pai faleceu. Chegamos em Formosa, o pastor José ligou, e ele conversou com meu esposo, e ele explicou que o meu pai havia falecido. Quando eu soube da notícia, engraçado que antes, eu havia comentado com meu esposo o seguinte, se meu pai falecer e eu estiver no campo, eu acho que eu vou perder o chão. Acho que eu vou perder a estrutura, porque eu sempre fui muito próximo ao meu pai. Meu pai sempre foi o meu intercessor, um homem de oração. E aí, quando eu soube da notícia que o meu pai havia falecido, eu ainda estava na ilha, nem na capital. Mas o Senhor colocou uma paz que excede todo entendimento dentro do meu coração, que não tem explicação. Não tem explicação. E o Senhor é aquele que tem nos sustentado até aqui. Amém, irmãos? Missões é isso. Missões é renúncia. Eu separei um versículo para ler, muito conhecido, eu vou ler ele em crioulo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Fala assim, Botacunsi bardade, bardade tá liberta vos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós pregamos sobre uma verdade que liberta, mas nós estamos presos a muita coisa. Nós pregamos sobre uma verdade que liberta e transforma completamente o homem. E ela tem feito isso, porque nós vivemos isso no dia a dia. Mas nós mesmos estamos presos a muita coisa desta terra, desta vida. Ao nosso emprego, à nossa casa, ao nosso carro, aos nossos entes queridos. Quando Deus pediu a Abraão, Isaque, Abraão não hesitou, porque ele não era preso nem a Isaque, o seu próprio filho. Quando Deus nos chama, é isso que Ele espera de nós, que nós estejamos prontos para cumprir, para fazer aquilo que Ele nos chamou. E que nós possamos estar livres das coisas deste mundo, que nós possamos estar atentos sempre às coisas do céu, que foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente sempre ouve que a presença de Deus, viver a nossa vida cristã é como um rio, mas a gente nunca sai da parte rasa, porque a gente quer sempre ter o controle da situação. Mas Deus está te chamando para o profundo, porque Ele quer intimidade. Ele quer uma igreja que confia, que é desprendida das coisas desta terra. Ele quer uma igreja que dependa completamente dele. Você está disposto a isso? Como igreja? Nós estamos dispostos a isso? O Senhor é aquele que sempre, sempre procura ter intimidade conosco, com o homem. E nós a cada dia estamos nos afastando dele por causa das coisas desta vida, desta terra.
Mas nós não somos daqui, nós somos peregrinos nesta terra. A nossa pátria é o céu. Se tem alguma coisa te prendendo, desprenda nesta noite, porque o Senhor quer usar pessoas aqui para fazer a obra dele. Não se prende a nada que te faça afastar do propósito pela qual o Senhor nos chamou. Quando o Senhor te entregou a salvação, junto com ela, Ele te entregou um propósito. Você tem cumprido esse propósito diante do Senhor? Será que nós estamos cumprindo o propósito pela qual o Senhor nos chamou? Nós estamos em Guiné, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou. Não tem nada mais importante do que isso. Nós somos privilegiados em ter sido chamados pelo Senhor. Aline, mas a vida que vocês vivem é muito difícil, tem que enfrentar o mar, tem a canoa. Mas nós sabemos que estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Nós temos convicção da nossa chamada. Plena convicção da nossa chamada. E mesmo nos dias mais difíceis, quando a gente pensa em desistir, que não vai dar certo, assim que nós chegamos no Brasil, o Senhor falou: não é tempo de parar. Não é tempo de parar. Ainda tenho obra a fazer através da vida de vocês. Porque nós somos só instrumentos. Tudo quem faz é o Senhor. Não somos capacitados para fazer a obra dele. Ele nos capacita diariamente para fazermos aquilo que tem que ser feito. Amém? Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eu tinha dificuldade para engravidar quando fui para Guiné. Eu não sabia. Eu fui para Guiné com 23 anos, meu esposo com 25. Ainda não tínhamos o Pedro. E eu não sabia que eu tinha dificuldade para engravidar. Chegamos em Bissau no dia 16 de setembro de 2012. Em abril, foi nos visitar uma irmã muito usada por Deus, de Curitiba. E ela foi nos visitar na ilha de Uno. E lá em casa, na ilha de Uno, orando por nós, pela nossa casa, o pastor José e Sirlene estavam presentes junto conosco. Ela disse assim: olha, você tem muito medo no seu coração, mas Deus vai te dar filho no campo. E eu já não estava tomando remédio e não entendia por que eu não engravidava. Nós viemos ao Brasil de férias no final de 2014 para o início de 2015. Eu fiz os exames e descobri que tinha ovário policístico. Só que ovário policístico tem vários casos e situações diferentes. O meu médico conversou comigo, com meu esposo, e falou assim: olha, Aline, você precisa estar preparada para o fato de não ser mãe. Eu vou ser bem claro com você. Nós voltamos para Guiné, não fiz nenhum tratamento. Ele passou o tratamento, eu não fiz tratamento. Nós voltamos para Guiné e continuamos fazendo a obra. E o que aconteceu em determinado ano? Nós perdemos um casal que foi muito importante para a nossa missão durante o início, que caminhou lado a lado com o pastor José e a missionária Sirlene, o Arthur e a Ângela. Nós perdemos a Ângela no parto. Ela já tinha 7 filhos, seria o 8º. Ela estava na aldeia de Angudigo. E quando ela foi ter o parto, a parteira ela não conseguiu, e a parteira que estava ajudando não conseguiu, e a criança ficou agarrada e ela morreu, e a criança ainda dentro dela. A Ângela faleceu. Nós falamos choro, né? Que a gente fala quando se trata de morte. Foi um choro muito forte para a Ilha de Uno e para a nossa missão, que mexeu com uma pessoa que estava diretamente ligada, principalmente ao pastor José e a missionária Sirlene. Eles já estavam em Bissau, saíram de Bissau, foram até Uno, porque são os pais do Iano, o obreiro Iano. Eu acredito que a igreja deve conhecer o Iano. E aí, a Ângela morreu, passou 3 meses.
uma surpresa pra gente, porque o Arthur não estava doente. E o Arthur também faleceu. Só que ele tinha, há alguns anos, um problema na perna, ele tinha lepra. E o pastor Zé havia acompanhado ele, até quando ele descobriu, foi o pastor Zé que tinha levado ele para a Absal. E tinha uma bota especial que ele usava. Ele havia feito controle 1 mês atrás, né, da morte dele. O pastor Zé acompanhou ele até o médico. E o médico falou que estava tudo bem por fora, mas por dentro já tinha toda uma inflamação. E aí ele faleceu após 3 meses da Ângela ter falecido, deixando 7 filhos órfãos. O pastor José e a Sirlene, se vocês caminham junto com eles, vocês sabem e conhecem bem. E eles sentaram com a gente e falaram assim: jamais nós vamos abandonar essas crianças. Todas elas, a missão vai assumir. Nessa época eu ainda não tinha filho. Só que Deus estava querendo nos ensinar primeiro o significado do amor. Amar o que é seu, que nasceu de você, é muito fácil. Mas amar aquele que Deus te dá com um objetivo, não é tão fácil assim. O pastor Zé, missionário Sirlene, sentou comigo e com meu esposo e falou assim: olha, Deus está querendo ensinar algo para vocês, antes de dar a sementinha para vocês. E tá aí, essa é uma oportunidade. Se vocês estão dispostos a assumir a Sirlene e o Henrique. Inclusive a Sirlene e o Henrique foi o pastor José que fez o parto deles quando eles nasceram. Hoje, a Sirlene vai completar 15 anos, esse ano, estava falando para a Neuza. Chegou lá em casa pequenininha, ela e o Henrique. O Henrique chorava muito, era muito apegado com o pai. Quando chegou para nós, na missão, quando veio para nós. Hoje eles são maiores do que nós, já são jovens, mas são os nossos filhos na Guiné. Que Deus nos entregou para nos ensinar o significado do amor. Para trabalhar em nós algo que precisava, para a gente desprender de coisas que estavam nos prendendo, para a gente mergulhar nesse rio. Lembra que eu falei do rio? Então, para a gente mergulhar nesse rio. E aí veio a Sirlene e o Henrique para nós. Já estava conosco a Inácia, os irmãos conhecem bem a Inácia, a Sirlene. Deus falou claramente com ela que ela cuidaria da Inácia. A Inácia está com a gente até hoje. Ela fez em janeiro 23 anos, a Inácia. Desde 8 anos que ela está conosco. Nós temos hoje na missão de Uno 15 jovens morando conosco. Mas isso tudo foi porque lá no início Deus nos ensinou primeiro o significado. Nós pregamos muito 1 Coríntios 13, mas a gente não coloca em prática. E quando você se vê diante de uma situação que você tem que colocar em prática, às vezes ainda você se contorce. Será que é Deus mesmo? Mas é Ele. Ele nos prepara, porque os planos, os propósitos do Senhor são muito maiores do que os nossos. Nem se compara, a nossa mente não é capaz de imaginar o que Deus quer fazer através de nós. E aí, no ano de 2016, no dia 14 de junho, dia do aniversário do meu esposo, eu fiz o teste e deu positivo. Quando eu entreguei na mão dele, ele nem acreditou. Que a gente já estava há anos tentando. Engravidei do Pedro, eu já tinha 27 anos. E aí, quando a igreja soube, nossa igreja, o pastor Paulo, que é o nosso pastor no Brasil, soube que eu estava grávida, a igreja quis se mobilizar para nos trazer para o Brasil. Qual que foi a promessa que a gente havia recebido? Deus colocou aquela paz que vocês já conhecem no nosso coração. Ficamos em Guiné-Bissau. Continuamos trabalhando nas ilhas, enfrentando canoa, grávida, indo, voltando, gravidez tranquila. Eu não sei o que é enjoo. Não sei o que é enjoo.
Deus cuidou de tudo. Eu ficava orando e falava: Deus, eu não quero dar aqueles trabalhos no hospital, aquelas mulheres que ficam gritando. Eu sei que o meu parto vai ser normal, quase natural, porque eu estou em Guiné-Bissau. Então já vai preparando Pedro, não deixa que ele seja muito grande. Eu ficava sempre orando e pedindo a Deus. Quando foi no dia 24 de janeiro de 2017, meia-noite, eu senti que o Pedro ia nascer. E aí o pastor Zé e a Sirlene, como pais, Aline, a hora que você quiser, a gente leva para o hospital. Quando foi 4h30, 4h40 mais ou menos da madrugada, eles me levaram para o hospital. Eles ficaram lá fora. Estava fazendo um frio naquele dia de madrugada. Guiné não faz frio, mas o mês de janeiro é um mês fresco e é um mês de vento. Final de dezembro, início de janeiro. E aí, eu lá dentro, e tinha algumas mulheres africanas para ter o parto, e elas estavam gritando, sentindo dor. E era o meu primeiro filho, o Senhor me deu graça. E eu fiquei ali tranquila. Quando o médico chegou, ele falou comigo assim: Aline, pode ficar tranquila, que daqui 1 hora seu filho vai nascer. Irmãos, eu fui acompanhada por 2 médicos durante a minha gestação. A doutora Margarida e o doutor Mohamed. No dia do meu parto, a doutora Margarida foi para avisar que ela tinha choro do irmão dela, ou seja, o irmão havia falecido e ela não iria trabalhar naquele dia. Quando ela me viu, ela vestiu o jaleco. Mas quem ia fazer meu parto era o doutor Mohamed. Deus levou a doutora Margarida no hospital só para ela segurar na minha mão e na minha barriga. E com a experiência que ela tem, eu estava na mesa de parto. Ela falou assim: Aline, com a mão segurando a minha mão e a minha barriga, quando eu falar Aline agora, você faz força que o Pedro vai nascer. Ela colocou a mão na minha barriga, falou assim: Aline, agora. Eu fiz força, o Pedro nasceu. Eu não tive nenhuma dificuldade para ter filho em Guiné-Bissau. Sabe por quê? Porque aquele que faz a promessa, aquele que te fez a promessa, ele é fiel. O seu pai pode falhar, sua mãe pode falhar, mas tem um que nunca falha. Ele estava do meu lado. Ele me sustentou. E o Pedro veio. Como eu estava em Guiné, nós estávamos em Guiné. Nós colocamos um nome, Bijagó, da etnia que nós trabalhamos e amamos. O nome dele é Pedro Niwane. Niwane significa Deus pode, porque Ele pode todas as coisas. E ele está aí com saúde. É um africano, viu, irmãos? É um africano. Mas o Senhor nos deu, porque ele também vai ser um missionário. Porque eu já declaro isso na vida dele. Porque quando as pessoas não conhecerem essa palavra, ele vai ser profeta. Porque ele vai pregar essa palavra. Então, desde já, nós estamos preparando Pedro para isso, amém? E vamos falar um pouco sobre os desafios. A hora está passando, então vou falar rapidamente. Irmãos, está muito gostoso, mas a gente precisa falar mais rápido para depois ter um tempo da ministração. Nós colocamos ali os desafios do campo missionário, desenvolvendo o trabalho. Pode passar, por favor? Então, irmãos, nós temos as religiões que predominam em Guiné-Bissau. E se vocês já acompanham o trabalho, vocês sabem que Guiné-Bissau é um país de maioria islâmica. Então, os muçulmanos a cada dia crescem em Guiné-Bissau. Para vocês terem noção, todo o comércio de Guiné é dominado pelos muçulmanos. É eles que têm o comércio de Guiné-Bissau. E nós temos ali também o animismo, ou seja, é um povo, o africano em geral, porque na Guiné há uma média de 30 etnias, ou seja, 30 povos diferentes.
Guiné-Bissau é um país que tem por língua oficial portuguesa. Eles foram colonizados por Portugal. O português de Portugal é a língua oficial. Mas a maioria das pessoas falam crioulo. Crioulo é a língua comercial. Então, geralmente as etnias falam um crioulo e o seu dialeto. Por exemplo, os bijagós falam crioulo e o bidigu. Os balantas falam crioulo e o balanta, a sua língua nativa. Nós trabalhamos com os bijagós. Então, os bijagós falam bidigu, que foi o hino que a gente cantou aqui, que é bem diferente do crioulo. Muito mais difícil para se aprender o bijagó, porque você não entende nada, quase nada do que eles falam, né? O Gustavo, missionário Gustavo, ouve muito bem. Quando ele era menor, ele ainda arriscava falar. Mas se ele ficar um tempo no meio deles assim, ele já vai lembrando e vai falando também. Então, o missionário Gustavo, ele tem uma facilidade maior de compreensão do bidigu. Amém? E nós temos ali, né, a minoria são os cristãos. Então, por que a nossa missão está avançando muito, principalmente na capital? Porque o islamismo está crescendo. O presidente, Umaru Sissoko Embalo, de Guiné-Bissau, ele é um presidente muçulmano. E as parcerias que ele está fazendo com os outros países, tudo é a nível de um dia fechar a Guiné para o islamismo. O Senegal já é fechado, os países vizinhos já são fechados para o evangelho. Então, a intenção é essa. Então, por isso que nós estamos avançando rapidamente na capital, para que a nossa missão a cada dia se estabeleça. Essa é a visão que Deus deu ao pastor José, e nós seguimos junto com ele. Por quê? Porque há uma necessidade. Quando você conhece a história, o entorno e tudo que está acontecendo no mundo, a gente sabe que tudo caminha para isso. Mas nós estamos orando, lutando e avançando para que o evangelho possa alcançar mais pessoas. Amém? Pode passar? Pode passar? Essa é a moeda de Guiné-Bissau. É o franco CFA. Irmãos, o franco depende muito do valor do dólar. Se o dólar está em alta, o franco vale isso aqui. Então, essa é a moeda do país, franco CFA, mas o valor dele varia assim, muito de acordo com o valor do dólar. Então, por exemplo, quando você manda alguma oferta ou algum dinheiro, ele vai em real, transforma em dólar e em Guiné em franco. Então, chega um valor para nós bem menor. Aí você vê ali, Aline, mas tem uma nota de 10 mil. 10 mil francos é referente a quantos? Mais ou menos 50 reais. 10 mil francos CFA. Tá bom? Mas isso varia de acordo com o valor do dólar. Ok? Pode passar. Essa é a comida típica mais conhecida em Guiné-Bissau, que é o tchebem. Aquela frutinha, ela dá na palmeira. Né? Há muitas palmeiras em Guiné, mas elas não produzem o coco verde, que nós estamos acostumados. Em Guiné, produz aquela frutinha que é o tchebem. Então, a comida típica mais conhecida em Guiné é o caldo de tchebem. Com o tchebem, eles tiram também o siti, que é como se fosse o óleo de dendê. Eles tiram aquilo da palmeira, pilam, tiram o siti para eles vender, para comprar o arroz. Então, toda a economia basicamente gira para a própria alimentação, o próprio consumo. Pode passar? Pode passar mais uma vez? Como eu falei, os africanos é um povo animista. Então, eles fazem muitos rituais e cerimônias, e eles sabem que esses rituais e cerimônias são feitos para o diabo. Eles falam Irã. Eles chamam lá o diabo de Irã. E aí, o que acontece? É feito tanto com as mulheres quanto com os homens. Tem o fanado masculino e o fanado feminino. Então, desde que a criança cresce um pouquinho, né, tem a faixa etária de 6 anos, 7 anos, já tem o primeiro fanado, e assim por diante. Cada faixa etária que ela chega, tem um determinado fanado, uma determinada cerimônia que ela precisa fazer na cultura, né, que na verdade a gente sabe que é o diabo que está cegando, é o diabo que está
fechando, né, os olhos e cegando essas pessoas para fazer a cerimônia. As crianças muitas vezes são levadas à força para o fanado. Vocês devem ter orado aqui pela igreja de Ancamona, quando teve um fanado, né, das meninas, das jovens. Lembra? Então, esse fanado aconteceu na Ilha de Uno, na igreja de Ancamona. E aí o que acontece? As meninas não queriam ir para o fanado. As jovens da nossa igreja não queriam ir para o fanado. Só que os feiticeiros e os balobeiros estavam forçando elas a irem, forçando a família delas para que elas fossem para o fanado. O que essas jovens fizeram? Foram para onde? Para a nossa missão. Isso foi antes do pastor Fábio e da Neuza chegarem lá. Foram para onde? Para a nossa missão. Só que, irmãos, quando você trabalha num lugar, mesmo que você conheça a palavra, mesmo que você tenha uma outra cultura, você precisa respeitar a cultura que você foi inserido. Em todos os sentidos. Você tem que lembrar o seguinte, não é eles que vieram para cá, é você que foi para lá. Então você precisa não se adaptar aos costumes que vão contra a palavra de Deus, mas você precisa respeitar a cultura e conquistá-los a cada dia. Elas foram para a missão, a gente sabia e não queria também que elas fossem para o fanado, só que o pastor conversou com elas e disse, vocês vão voltar para a aldeia de vocês e nós vamos orar. Nós vamos vencer na oração. Porque se vocês vierem para cá, a gente pode ter problema com a população. Elas voltaram para Ancamona, a igreja entrou em oração, a Sirlene mobilizou muita gente para orar, muita gente. E aí nós criamos períodos de oração específicos para isso. Só que aí os balobeiros fizeram o seguinte, os feiticeiros, olha, vocês não querem ir? Não tem problema. Fizeram um trabalho para as meninas no mato, enterrou próximo à igreja. E falaram assim, só delas passar por cima daquilo que foi enterrado, elas vão para o fanado por vontade própria. Para vocês verem como é que é o diabo é sujo. E aí as meninas, mesmo assim, continuaram indo para a igreja, volta para casa, passa em cima do trabalho que foi feito. Entra na igreja, sai da igreja. 1, 2, 3, 10, 15 dias, ninguém foi para o fanado, porque tinha uma igreja orando, e elas estão lá até hoje, a Neuza conhece, elas estão lá, Neuza, Iroga, tudo, a Neuza conhece, estão na igreja até hoje, e não fizeram essa cerimônia para a honra e glória do nome do Senhor. Vocês entenderam o valor da intercessão? Entenderam? Amém? Pode passar? Mais uma vez? Então, essas são as aldeias, né? Os irmãos podem ver como que são as aldeias, as casas, como que são feitas e etc. Pode passar? Essas são as nossas igrejas. Pode passar? Mais uma vez. Nós estamos falando especificamente do trabalho na Ilha de Uno. Na Ilha de Uno nós temos 5 igrejas, 7 escolas para a honra e glória do nome do Senhor. Pode passar? E mesmo em meio aos desafios, a obra está avançando, pois Deus é aquele que nos sustenta e capacita para alcançar os confins da terra. E nós chegamos aos confins da terra, porque nós chegamos à última ilha do arquipélago, que é a ilha de Inhocomo. E é considerado os confins da terra. Porque a ilha de Inhocomo é mar aberto. Todas as vezes que fazemos viagem para Inhocomo, tem que balançar, tem que ter marom, né? Acontece muita coisa, mas a igreja foi construída lá também para a honra e glória do nome do Senhor. Como vocês, né, já sabem, no total nós temos 17 igrejas, 13 escolas, 1.200 alunos estudando esse ano letivo, porque nós temos o nosso centro pedagógico missionário, a nossa escola na Ilha de Uno, e os irmãos sabem o desenrolar dessa história. Deus deu todo o projeto para a missionária Sirlene, em uma noite ela escreveu, e hoje nós fazemos parte da CEPEM. Gente, é o maior privilégio, é a maior estratégia que nós temos em Guiné, a nossa escola. Quando você sobe na igreja de Ancaode, onde o pastor Fábio e a irmã Neuza teve o privilégio de pastorear, no período que eles estiveram lá. Quando você sobe no púlpito da igreja,
Você olha para a igreja, você só vê frutos da CEPEM. Os alunos que estudaram lá há 16 anos atrás, continuam firmes, são jovens. Os adolescentes também estudaram lá, estão na igreja. E as crianças que estão estudando, estão indo para a igreja. E sabe o que eles fizeram? Levaram os pais também. Isso merece uma salva de palmas, não, irmãos? Deixa eu resumir para vocês o que nós fazemos em Guiné-Bissau. Nós estamos mudando a história de uma geração. Porque as crianças que estudam na CEPEM vão ser diferentes dos pais. Amém, irmãos? Amém? Então é um privilégio para nós fazer esta obra. Que Deus continue abençoando vocês. Um prazer muito grande estar com vocês. E continuamos juntos, seguimos juntos em nome de Jesus. Amém? Desculpa o horário, eu ultrapassei. A paz do Senhor para os irmãos. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. E a bondade do nosso Deus, ela dura para todos sempre. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos nesta noite, conhecendo esta igreja. Pastor Jander, né? Ouvíamos falar muito do pastor Jander, um parceiro da igreja de Ipanema, né? Do ministério de Ipanema, parceiros da obra do Senhor. Toda vez que a gente está comendo cunchuro lá no domingo, lá, né, muito açúcar, o negócio fica bom, não é, pastor Fábio? Né? A gente sempre lembra de Ipanema, graças a Deus. Tem nos abençoado, as crianças estão satisfeitas lá na escola bíblica dominical e a obra do Senhor está avançando. Muito obrigado, né? Louva a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, viu, pastor, por nos receber aqui nesta noite. E eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de trabalhar em Guiné-Bissau e ao lado do pastor José, né? Porque através da vida do pastor José, nós estamos aí conhecendo muita gente, né? E o pastor José e a missionária Silene são pais para nós do campo missionário, viu? O pastor Jander falou e é verdade, quando a gente chega em um lugar e a gente encontra alguém, né, do mesmo país, da mesma nação, falando a mesma língua que a gente, o pastor José está lá assistindo, está mandando um abraço, aleluia. Né? Então é muito fácil, o pastor José nos acolheu, o pastor José nos ensinou o crioulo, nos ensinou a cultura. Olha, Silas, quando eu cheguei, ele sempre falava comigo, quando eu cheguei, eu errei muito o povo por não ter alguém que me ajudasse a entender a cultura. E aí ele nos ajudou para que a gente não cometesse os mesmos erros, né? E se a gente está no campo missionário, já vai completar 9 anos, é devido a eles também que estão ali sempre nos amparando, ali, nos ajudando, nos apoiando, para que a gente consiga desenvolver o trabalho do Senhor, amém? Eu quero rapidamente, porque a hora não nos espera, ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, irmãos, né? É um texto muito conhecido de toda a igreja, mas é o que Deus tem colocado no nosso coração, para a gente estar falando aqui, amém? Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, a minha Bíblia está em crioulo, mas os irmãos acompanham aí no português. A palavra de Deus fala: naque dia, ótia que o sol na cai, Jesus fala a si discípulos, no camba pa outro banda, e fica dintes, e leva Jesus na barco que sentava nele. Outro barcos, baiba com ele também, turbada garande lanta, cubento, marrom, na camba toque barco na inte. Jesus na dorme na popa, com cabeça riba de turbuceiro, e cordal e puntal. Mestre, buca ódia cuma nona muri, e corda, e papia riso com bento, e fala mar, cala, buqueta, bento para, mar torna tudo quieto, e punta eles, que comanda bopanta assim, boca fiança na minda, e panta demais e punta um outro, e homem e quim, cuté bento cumar taube de si, amém? Irmãos, quando Deus nos trouxe ao Brasil, a gente sempre vem em oração, né, em oração, e perguntando para Deus, Deus, qual é a tua vontade para o nosso ministério? É que a gente fique no Brasil ou que a gente regresse ao campo missionário? E assim que a gente pisou no Brasil, o Senhor falou conosco, não é tempo de ficar ainda no Brasil, é tempo de voltar para o campo, ainda tem trabalho para vocês. E quando a gente vai ministrar em cada igreja, Deus tem colocado uma palavra no nosso coração.
porque em meio ao mundo que nós vivemos, né, nós estamos aqui no Brasil e a gente vê um familiar, a gente vê um sobrinho, um parente, um tio, e eles falando com a gente: vocês não podem voltar, é muitos desafios, é muita dificuldade, aquela canoa, o mar que vocês enfrentam, tempestades, é difícil, vocês deviam ficar aqui. E a gente vê os brasileiros muitas das vezes corre daqui, corre dali, não tem tempo de fazer missões, não tem tempo de ir para a igreja, só correria, e trabalho, escola, e casa e tal. E aí a obra missionária vai ficando, né? A igreja, muita igreja, tem perdido o foco daquilo que Deus nos chamou como igreja para fazer, querido. Porque Deus nos deu uma ordem, né? A minha esposa falou, junto com a salvação veio um propósito. Jesus morreu, ressuscitou, Jesus fez discípulos, e após a sua ressurreição, antes da sua ascensão aos céus, Jesus deu um mandamento: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se Jesus nos salvou, Ele nos salvou com objetivo. Qual é o objetivo? Fazer missões, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido, fazer que o nome do Senhor seja conhecido entre as nações, entre os povos, no nosso bairro, na nossa vizinhança, fazer o nome do Senhor ser conhecido. Independente, olha isso aqui, ó, independente do ministério que você está desenvolvendo na igreja, pode ser o zelador da igreja, o objetivo, fazer o nome do Senhor Jesus ser conhecido. Mas eu só limpo a igreja aí, querido, olha isso aqui, ó, quando você está limpando a igreja, você está orando e deixa a igreja limpinha, cheirosa, a pessoa entra da porta ali para dentro, ela vem visitar, ela se sente bem. Olha que ambiente legal, que igreja limpa, que igreja organizada, ela se sente bem, ela se sente à vontade. E aí na ministração da palavra, o Espírito Santo toca, o Espírito Santo fala, a pessoa se arrepende e levanta a mão para o céu, já ia falar crioulo, e alça a mão para o céu, e levanta a mão para o céu e se converte, e entrega a sua vida para Jesus. Mas começou aonde? Quando ela entrou e se sentiu bem na casa do Senhor. Ei, independente do ministério que você desenvolve, independente daquilo que você está fazendo na casa do Senhor, Deus te chamou para isso, Deus te levantou para isso, Deus te deu esse propósito. Para quê? Para que através da sua vida o nome dele seja conhecido entre as nações. O problema é que a gente perde o foco, e às vezes desenvolvendo o nosso ministério, a gente se perde. Às vezes a gente enfrenta desafios, dificuldades, e a gente fica: Jesus, está tão difícil fazer a tua obra, está tão difícil desenvolver meu ministério. Mas a gente se esquece que quem chamou é Deus, que quem faz é Deus, que quem capacita é Deus, que quem levanta é Deus. A gente se esquece daquilo que Deus falou conosco. Tem muita gente que fala: está tão difícil fazer missões hoje, é tão difícil contribuir porque é crise financeira, é tão difícil tirar um tempo de oração porque a gente está tão cansado do trabalho, escola, e aí não tem mais tempo. Para quê? Para levantar de madrugada, interceder pela obra missionária. Estamos tão envolvidos com as coisas dessa terra que estamos perdendo a visão daquilo que Deus nos chamou para fazer. Querido, está difícil, mas a gente não pode se esquecer, porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado, esse será salvo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está no controle, Jesus está no comando. Pode levantar pandemia, pode levantar dificuldade, pode o mundo ficar desesperado, a igreja caminha para o alvo, a igreja prossegue, a igreja continua fazendo missões, a igreja continua levando o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está no controle, porque Deus está no controle, porque quem controla tudo é Deus, quem está no comando é Deus, quem faz é Deus, quem capacita é Deus, quem faz é Deus nas nossas vidas. Trabalho de Guiné está avançando, o trabalho de Guiné está crescendo, querido, mas nós temos a certeza nos nossos corações: não é por nossa causa, é porque Deus está no controle. Quando a gente fala dos desafios, principalmente, irmãos, o maior desafio para trabalhar nas ilhas é o mar.
entrar e sair da ilha é uma dificuldade. Passar 8, 9 horas dentro daquela canoa, irmãos, no meio do oceano, é difícil, principalmente quando você enfrenta uma tempestade. Principalmente quando você enfrenta uma tempestade. Motor para, né? O motor para, aí não tem como, o que você vai fazer? Né? Vem chuva, vem vento, o que você vai fazer? Você está no meio do mar, o que você vai fazer? Não tem o que fazer, é orar e confiar em Deus. E a água entrando dentro da canoa, e você ali, e as pessoas desesperadas, pastor Nonamuri, aquela tempestade que o pastor Fábio e a irmã Neuza passou com a gente lá no ano de 2019, tinha uma menina que estava sentada perto da gente, ela pegava a minha calça e falava, pastor, chama Jesus, Nonamuri, e chora, e você tem que estar ali, Jesus está no controle, Jesus está no comando, preocupa não, Jesus está no controle, Jesus está no comando, irmãos, 4 horas, balançando, 4 horas, água entrando dentro da canoa, 6 pessoas tirando água de dentro da canoa, o igualino estava lá, embaixo da canoa, a água estava na cintura do igualino, e o igualino olhava para mim e ria, falou, pastor, hoje o negócio está difícil, está mesmo meu filho, mas continua tirando água aí, Jesus está no controle, Jesus está no comando. Depois de 4 horas, o mar se acalma, pastor José consegue prestar socorro para nós, irmãos. Não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Por quê? Porque o nome de Jesus está sendo conhecido nas ilhas, a igreja está avançando, as cerimônias estão diminuindo. Por quê? Porque pastor José é bom, porque pastor Silas é bom? Não, porque Deus está trabalhando, porque o Espírito Santo de Deus está convencendo, o Espírito Santo de Deus está tocando, e as pessoas estão se convertendo ao Evangelho, porque Deus está no controle de tudo. E a cada desafio, olha isso aqui, ó, a cada desafio que você possa enfrentar para desenvolver o teu ministério na casa de Deus, querido, não desista, Deus está no controle. O desafio, a tempestade é para quê? Para te levar mais perto de Deus, para que a tua fé aumente em Deus, e principalmente para que você saiba, quem opera é Deus, quem faz é Deus, quem cuida é Deus, quem capacita é Deus, não é por sua causa. Se você está no lugar onde Deus te colocou, querido, quem faz é Deus, Ele só te usa, Ele é canal, você é canal na mão dEle. Foi isso que os discípulos não entenderam naquele dia, porque Jesus deu a ordem, vamos passar para o outro lado. Jesus falou, vamos passar para o outro lado, e eles entram no barco, e vai lá, no meio vem a tempestade, e água entrando dentro da canoa, do barco, né? E eles vão, acordam Jesus, Jesus, você não está vendo que a gente vai morrer? Não te importa, Jesus, a gente vai morrer. Jesus levanta, fala com o vento, aquieta-te, mar, cala, fica tudo calmo aí, calmaria. E aí Jesus fala, por que vocês estão com essa fé pouca aí? Vocês ainda não creem em mim? Eu dei a ordem, querido, não cesse de fazer a obra do Senhor, não cesse de fazer missões, não pare de... Pode o mundo falar o que for, pode o mundo falar de crise, pode o mundo falar de pandemia, não pare de desenvolver o teu ministério na presença de Deus, porque quem deu a ordem foi Jesus que falou, ide, foi Jesus quem mandou, vai e faça. Se você está no ministério, foi porque Deus te chamou para isso. Não pare, deixa o mundo pregar, leva a tua pregação para o mundo, não aceite aquilo que o mundo pregue, mas pregue para o mundo, porque quem tem a palavra que liberta é a igreja, quem tem a palavra que transforma é a igreja, quem tem o dono de tudo é a igreja, quem tem o todo-poderoso é a igreja, quem tem o Criador é a igreja. Deus está conosco. Não cesse de fazer a obra do Senhor. Deixe o mundo pregar aquilo que Ele quer. Leve a palavra do Senhor, pregue a palavra do Senhor, enfrente o desafio, porque Jesus está contigo. Jesus falou, vocês não creem em mim? Eu dei a ordem, nós vamos atravessar, pode ter vento, pode ter tempestade, eu estou no barco, eu estou no controle, foi eu quem mandei, foi eu quem falei. Missões, irmãos, é a hora que a gente entende, fazer missões
missões e não cessar de fazer missões. É a hora que a gente entende que quem mandou foi Jesus, quem capacita é Jesus, quem dá é Jesus, quem cuida é Jesus, quem abençoa é Jesus. Jesus está com a igreja, e a igreja que entende isso, ela não para. A igreja que entende isso pode levantar crise, pode levantar pandemia, ela não para, porque Jesus está com ela, e Jesus dá força para ela avançar. Aleluias. É por isso que o trabalho está crescendo, é por isso que arde no nosso peito o desejo de regressar para o campo e continuar trabalhando lá, ao lado do pastor José, continuar fazendo a obra do Senhor, porque nós entendemos, Jesus está conosco. Aleluias. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Você pode adorar a Deus? Não vou perguntar se Deus falou com você essa noite, não. Amém? Não vou perguntar não, porque eu tenho certeza que Ele falou. Falou com você, falou tremendamente ao meu coração. Muitas frases eu guardei, A última aqui foi: não importa o que o mundo está pregando, pregue o que Deus te deu para pregar ao mundo. E outra coisa muito forte, irmã Aline, é que Deus nos ensina a amar aquilo que não saiu da gente, porque amar aquilo que saiu da gente é fácil. Agora, amar aquilo que Deus dá para a gente amar não é fácil. Mas é aí que entra a capacidade que Deus nos deu de pregar a sua palavra. Nós vamos encontrar com muitos africanos lá no céu. Nós vamos continuar firmes pregando que Jesus, e vamos continuar ajudando, vocês. Enquanto o Senhor nos deu a oportunidade de estar por aqui, esta igreja vai contribuir com missões. E além disso, nós temos os outros projetos, paralelos ao da igreja aqui. Nós vamos cantar um hino, irmãos, e vamos tirar uma oferta. Esta oferta nós queremos abençoar o Silas e a Aline e o Pedro. Nós vamos dar essa oferta para eles, abençoar o ministério deles. Nós queremos agradecer centenas de pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que passou muita gente, Marquinho, aí. Tinha hora que tinha quase 140 ao vivo, Muita gente deve ter passado por aí. 170 ao vivo e muito mais passou por aí. Então nós vamos cantar 488, Aloir. Coloca aí para nós. É um hino missionário. Enquanto isso, os diáconos, uns 3 aí, diáconos, cooperadores, ajuda a tirar a oferta aí para adiantar. São 9 horas e 1 minuto. Já já nós estamos terminando. Esse hino, ele tem uma parte disso que diz: quando apareceram lá da África, juntos dos que forem salvos do Brasil. Ao raiar do áureo dia, o bom Deus vem nos buscar, pra com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus, lá no céu vão contemplar o amado céu. Quando são os congregados dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando são os congregados dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus
da China, todos que Jesus ganhou, juntos dos que forem salvos no Brasil. Lá no céu, unidos, glória, derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo, encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz. Que seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Você pode glorificar o nome do Senhor dizendo amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus falou com você. Não pense só em você. Deixa eu repetir. Não pense só em você. Não busque glória para você. Não preocupe com a sua imagem na internet de ganhar